Sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Lucas Alexandre e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é professora da Escola Bíblica Dominical e também faz parte da liderança dos jovens da Igreja Batista Aliança, Sara Costa. Tudo bem, Sara? Oi, tudo bem? Muito bem. A pergunta dessa semana, Sara, é sobre o batismo proporcionado por João Batista, que pelo texto de Lucas 3, nós sabemos que estava relacionado ao arrependimento do povo. Sendo assim, por que Jesus teve que se batizar também? Através das Escrituras nós vemos que Jesus não tinha pecado algum, né? Então por que era necessário que ele se batizasse também? Isso mesmo, então, vamos lá. João Batista aparece batizando as pessoas e ele chamava as pessoas para que elas confessassem os seus pecados e que mostrassem fruto de arrependimento, né? E aí, assim, então, ele batizava essas pessoas. E aí a pergunta que fica pra gente é, por que Jesus teve que se batizar? Jesus, nós sabemos que ele não tinha pecado nenhum, e ele não precisava de uma mudança de vida, né? Mostrar frutos de arrependimento ou confessar pecados. Então, por que Jesus é batizado? E aí a gente pode ver 3 motivos que a gente pode entender pelas escrituras e pelo texto bíblico por que Jesus se batizou. Bom, no texto de Lucas, ele vai falar pra gente que naqueles dias João Batista estava batizando as pessoas, e aí é nesses dias que Jesus vem e vai aparecer ali no Rio Jordão, vai sair lá de Nazaré, onde ele mora com a família, e vai até o Rio Jordão para ser batizado. Aí Jesus chega lá e quando João Batista vê Jesus, né? João Batista fala, não, você tá aí para ser batizado? Não vou batizar você, você que tem que me batizar, né? E aí Jesus vai virar para ele e vai falar assim, não, vamos fazer isso sim, João, porque convém cumprir toda a justiça. E o que Jesus estava querendo dizer com isso então, né? Por que Jesus foi batizado? Então vamos lá, 3 coisas. A primeira coisa que a gente pode entender é, Jesus estava, de certa forma, endossando o batismo que João Batista estava fazendo ali naquela época, né? E ele reafirmava a autoridade de João como alguém enviado por Deus. Então, se Jesus, que vai iniciar o seu ministério depois do batismo ali e depois da tentação, estava sendo batizado por João, era uma maneira de reafirmar essa autoridade de João, de mostrar que o que ele estava fazendo era certo, né? Porque as autoridades estavam achando muito estranho esses batismos de João, porque para eles os judeus não eram batizados, não só quem vinha de outra religião e que queria começar a seguir o judaísmo, eles eram batizados com uma iniciação. Então, reafirmando a autoridade de João. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, Jesus, desde ali do começo, no seu batismo, já estava se identificando com o pecador. Ele ali já começa a assumir o nosso lugar, desde o batismo até a cruz. Jesus não precisava morrer no nosso lugar porque ele não era pecador, não precisava morrer numa cruz, e ele não precisava se batizar. Mas ele faz isso já assumindo o nosso lugar, desde o princípio mostrando que ele veio para fazer tudo o que nós deveríamos fazer, ele vem e faz no nosso lugar. E em terceiro lugar, o batismo de Jesus significava a sua apresentação para Israel por João Batista. João vem antes de Jesus para anunciar o Messias, né? Então, ser batizado por João era uma apresentação de Jesus a Israel e também uma aprovação pública de Deus, né, sobre o ministério de Jesus e sobre quem Jesus era, né? Ele vai receber o Espírito Santo para ser capacitado para o seu ministério. Jesus, como homem, tinha algumas limitações, então ele precisava da capacitação do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Então são 3 pontos principais aqui para a gente sobre por que Jesus se batizou. Interessante, Sara. Outro acontecimento que é bem conhecido nesse texto é a presença da pomba branca que pousa em Jesus, né? Nós vemos algumas interpretações sobre essa passagem, mas qual de fato é o significado disso? Então, interessante isso, né? Jesus estava ali no meio de todo mundo, era mais uma pessoa que vinha se batizar por João Batista, ser batizado por João Batista, e aí provavelmente acho que ninguém deve ter prestado atenção até na conversa dos dois ali, né? Não vou te batizar, não, batiza assim, porque ninguém conhecia Jesus ainda direito, né? Porque ele vai começar o ministério. E aí, quando Jesus é batizado e sai do rio ali, acontecem 3 coisas. Tem isso da pomba que você falou, mas acontece uma coisa antes, né? Primeira coisa que vai acontecer é os céus se rasgam. O texto vai falar pra gente
que os céus se abrem ou os céus se rasgam, como se fosse de uma maneira violenta. Então, a gente pode entender algumas coisas aqui de uma interpretação que os céus para os judeus, ele representa o lugar onde Deus mora, né? O lugar onde Deus está. Então, esse céu sendo rasgado é o acesso a Deus sendo aberto, de maneira violenta, a gente pode dizer. Porque o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus é uma morte violenta. Então, o sacrifício de Jesus é a nossa entrada à presença de Deus novamente. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga também, né? Então, é uma pré-indicação de que pela morte de Jesus, a nossa entrada na presença de Deus ia ser efetivada, né? A gente vai poder entrar na presença de Deus agora, todas as pessoas. E também Deus vindo ao encontro das pessoas, né? Os céus se rasgam para que as pessoas tenham acesso a Deus. Segunda coisa, então, depois disso, aí vem o Espírito Santo desce em forma de pomba. E aí o texto vai falar em forma corpórea mesmo. Uma pomba desce e fica, de certa forma, pairando ali sobre Jesus, né? E aí é interessante a gente ver as 3 pessoas da Trindade aqui se expressando no batismo de Jesus, né? O Espírito Santo como pomba, Jesus sendo batizado, e depois da pomba a gente ouve uma voz dos céus, que é a voz de Deus. E sobre a pomba, a gente pode pensar um pouco que talvez seja um eco de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que lá vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa palavra pairava no original significa literalmente chocava, como um pássaro choca os seus ovos. O Espírito Santo estava ali chocando a criação, de certa forma, preparando ela para dar vida, para ela se iniciar. E aqui, da mesma maneira, o Espírito Santo está sobre Jesus, preparando ele e capacitando ele com o poder do Espírito Santo para começar o seu ministério. Então, é uma expressão do poder e capacitação do Espírito Santo para Jesus começar seu ministério. Tanto que ele sai dali, a primeira coisa que ele vai fazer depois da sua tentação também, né? Seu primeiro milagre, que é transformar água em vinho lá no casamento. E em terceiro, depois disso, a voz de Deus é ouvida dos céus. E aí nós temos a frase que Deus vai falar, né? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Combinação de 2 textos do Antigo Testamento messiânicos. É o texto de Salmos 2:7 e Isaías 42:1, que vai falar exatamente isso. Esse é meu filho amado e esse é o meu filho em quem eu me agrado. Deus está confirmando quem Jesus é, a identidade de Jesus, que ele é o Messias que está chegando. E Deus confirma o chamado de Jesus também. Para que Jesus veio? Ele veio para se sacrificar e para morrer no lugar da humanidade toda. Então a voz de Deus ali confirma o chamado e a identidade de Jesus. Muito bem, muito interessante mesmo. Agora, caminhando para o fim do nosso episódio, eu queria que você trouxesse para a gente algumas aplicações práticas que esse texto, que essa reflexão traz para a gente. Nós podemos pensar algumas coisas. A gente pode entender que Jesus era verdadeiramente homem. Nós sabemos que Deus era verdadeiramente homem, porém sem pecado. Mas ele se fez um de nós e ele assumiu o nosso lugar, desde o batismo até a morte de cruz. Deus tomou o nosso lugar como homem e morreu por nós. Nós podemos compreender também que Jesus era verdadeiramente Deus. Jesus é verdadeiramente Deus. A confirmação vinda de Deus e a expressão da Trindade ali no batismo de Jesus confirmam pra gente que Jesus é verdadeiramente Deus. E como homem também, Jesus estava cheio do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Então nós podemos entender que Cristo vem, faz tudo isso por nós, assume o nosso lugar, esse plano todo de Deus por amor a nós. Então todas as coisas que acontecem com Jesus fazem parte do plano de Deus e tudo isso Cristo fez por nós, para assumir o nosso lugar. Então pra gente o que resta é compreender isso, agradecer a Deus e adorar a Deus pelo que Ele planejou por nós e pelo que Jesus fez por nós. Nós devemos ser eternamente gratos a Deus e nos render a Ele, porque Ele é Deus. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E para você ouvinte, quero lembrar que também estamos no YouTube. Também consegue acompanhar nossos episódios por lá. E lembrando que são disponibilizados novos episódios todas as sextas-feiras. Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações também. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos na próxima semana. Até lá!